nós vamos falar sobre suicídio. Eu tenho aqui um psicólogo que é mais do que um especialista no caso. É um sujeito que conhece tudo. Meu querido amigo Guilherme Davoli, boa tarde, Davoli. Boa tarde, Grande. É um prazer poder estar aqui, infelizmente, para tratar de um assunto que causa tanto incômodo para as pessoas, mas como você colocou, é fundamental que as pessoas entendam, que as pessoas não inventem em cima daquilo que já é trágico e principalmente que a gente possa ter oportunidade de pensar em como criar redes que diminuam, que minimizem esse impacto do suicídio na nossa sociedade. Isso mesmo. O negócio é o seguinte, gente, infelizmente nós tivemos, num curtíssimo período de tempo, né? 2 casos de suicídio em Ribeirão Preto. 3 casos de suicídio em Ribeirão Preto. Já passaram mais um agora. Então, é uma coisa muito triste isso. E suicídio de jovens. As empresas jornalísticas de Ribeirão Preto tiveram um comportamento ético extraordinariamente bom. Nenhuma fez alarde, como não era para fazer. Nenhuma empresa foi lá e fez o sensacionalismo como não era para fazer, mostrando ética. E é isso que a gente quer. Mas nós precisamos discutir o assunto. Nós, obviamente, não vamos dar nome, não vamos dar lugar, não vamos fazer nada disso. Nós só vamos discutir o assunto. O que tem levado jovens que têm aí entre 16, 17 anos a 25, 30 anos, que são jovens, a cometer um ato tão duro quanto esse. E existem números que a gente recebeu que são alarmantes. Por exemplo, a organização, o Ministério da Saúde nos informa que Ribeirão Preto é a cidade com o 2º maior índice de suicídios do Brasil. Existem 6,5 homicídios para cada 100 mil pessoas na cidade. Só em 10 anos, de 1996 a 2016, quer dizer, nesse período, foram 550 casos, espalhados pelas mais diferentes regiões da cidade. Davoli, esses números assustam. Então, a primeira pergunta, que obviamente hoje, andando pelas redes sociais, a gente só vê isso, é: o lugar facilita, os lugares facilitam, viadutos, shoppings, escolas e por aí afora. Facilita e é isso que leva ao suicídio? Ou a coisa é mais profunda e precisa ser debatida com muito mais seriedade? Tá. Bom, em primeiro lugar, vamos partir do princípio de que os lugares sempre existiram. E nós temos lugares altos, lugares onde as pessoas podem estar praticando esse tipo de suicídio, que é o pular, né? Nós temos esses lugares há mais de século. Você tem prédios gigantescos em várias cidades, mesmo aqui em Ribeirão Preto há muitos anos. Não é essa a questão. O que nós temos muito claro é uma sensação de impotência diante da vida crescendo numa velocidade assustadora. A sensação da pessoa de, eu sou útil, eu tenho outros contatos, em caso de necessidade eu me reúno com os amigos e tudo mais, foi se perdendo, foi se esvaziando, tá? E aí a gente chega numa condição em que você citou aí um volume monstruoso de suicídios de gente muito jovem, mas vamos lembrar que tem gente mais velha também se suicidando e não são tão poucos assim, quer dizer, vem tudo numa crescente. E esses suicídios, na sua maioria, quando você pega de 2 anos para cá, tem sido sim, pular de lugares altos. Diferente de um passado recente, em que você tinha muita gente se enforcando, muita gente dando tiro, você tinha muitas pessoas se entupindo de medicamentos ou até de veneno de rato para se matar, né? Por que hoje o suicídio que está ficando mais comum, especialmente entre jovens, é pular? Porque eu não penso, ele é muito imediato. Alguém vai falar, sim, mas aí alguém deixa uma carta escrita. Esse pensou, sim, mas a maioria não deixa nada escrito. A maioria tem partido para esse tipo de situação quando houve um não, quando recebe uma discordância, quando se sente não valorizado diante da vida. E se você pega as últimas 2 décadas, os jovens têm sido educados por nós, que somos os mais velhos, para não ter dor,
para não sofrer tanto, para se sentir protegido, e isso nas diferentes classes sociais, né? Na medida em que eu não suporto dores, a hora que a dor vem, o meu desespero, ele se torna muito rapidamente um monstro e o suicídio entra como uma opção nesses casos. E talvez aí se justifique um aumento tão gritante nesse último espaço de tempo. Agora, falar, não, o prédio facilita, ou aquela área comercial que tem espaços abertos facilita, não, ela facilita tanto quanto a janela do apartamento de qualquer pessoa. Né? Aliás, num apartamento você está numa altura muito maior, o viaduto de Aliás, forma é bom clara. lembrar que os lugares preferidos são os viadutos, né? No restante do mundo, no sim. mundo tá? viaduto. Existe uma questão aí que é quando se fala, tá, mas por que alguém praticou o suicídio num lugar público? Mas nós teríamos que fazer uma análise de cada caso, de cada quadro. O que está nos assustando muito, e para quem não é de Ribeirão Preto entender, é que aqui em Ribeirão nós tivemos 2 suicídios de imediato no mesmo local, no mesmo espaço. E aí vem essa sensação que o espaço facilita, ou alguns até dizem que esse espaço está possuído de forma demoníaca. Não, ele é um espaço de muita passagem de gente, de muita passagem especialmente de jovens, e é um local onde nós tínhamos, e aí sim uma notícia ruim, pessoas com celulares na mão, extremamente preocupadas em filmar, fotografar, transmitir ao vivo uma determinada cena, né? Me lembra um pouco quando Boechat morreu, que caiu o helicóptero, que tinha uma pessoa tentando resgatar o motorista do caminhão e pelo menos 15 em volta segurando um celular, gravando a cena e não tentando retirar a pessoa lá de dentro. Então, isso aconteceu. Nos outros que estão acontecendo, as pessoas não estão fotografando, filmando, e se é que fizeram isso, não divulgaram. Nesse exato momento, a gente tem celulares de crianças de 8 anos, de 10 anos, que talvez nem devessem ter o celular, recebendo imagens desse tipo. E aí nós temos um grande problema. Você começou a reportagem falando da ética dos meios de comunicação. Mas as pessoas não andam éticas. Aliás, as pessoas não andam pensando de forma ética. E a partir daí, eu falo, opa, eu tenho aquele vídeo, ou eu tenho a cena, você quer ver? E começa a espalhar, vira um show, vira um espetáculo. O que as pessoas precisam se entender é que quando eu transformo isso no espetáculo, talvez eu esteja dando um empurrãozinho naquele outro que está vivendo uma insegurança, num tempo em que tanta gente está insegura nas diferentes faixas de idade. É bom a gente também dar uma informação, isso é da Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Sim. Quer dizer, enquanto nós estamos falando aqui, alguém vai se suicidar no mundo. Muitos. Quer dizer, é um negócio muito doido, né? É um número enorme, né, Marquinhos? Que a gente leva sustos só de imaginar. E fica mais assustador ainda quando você sabe que no Brasil, Ribeirão Preto é a segunda cidade com o maior volume disso, aí perdendo só para São Paulo. Então a gente fica muito assustado com isso. A média brasileira é de 5,3 suicídios por 100 mil. Ribeirão Preto é 6,4. Então nós estamos acima, 1 ponto da média nacional. Agora, uma coisa que me preocupa é a culpabilidade. Eu sei que as famílias que perdem essas pessoas, elas entram num estado de culpabilidade enorme, né? Eu sou culpado, eu podia evitar. Até que ponto isso é verdadeiro ou não? Como a gente tem essa linha de culpabilidade da Vole? Eu acho que em primeiríssimo lugar nós temos que entender que culpado é aquele que tem consciência do que fez de errado ou daquilo que deixou de fazer. Se eu estou acompanhando meu filho, ou se eu estou caminhando com a minha namorada, e eu sinto que as coisas estão equilibradas, que as coisas estão tranquilas, eu não tenho a necessidade de ficar o tempo todo imaginando que vai acontecer alguma coisa errada a qualquer momento, de que aquele dia que a gente teve uma discussãozinha, aquilo vai ser a maior tragédia do mundo.
Tá? Então é importante que as famílias ou os amigos próximos, né? Hoje mesmo eu ouvi o comentário de uma professora falando de uma amiga que já perdeu alguém há um tempo atrás, falando, se eu tivesse percebido antes, eu podia ter ajudado. Sim, mas você não percebeu, então como é que você pode ser culpado daquilo que você não percebeu? Então é importante que as famílias se conscientizem de que você estar andando junto com os filhos, você estar andando junto com as pessoas à sua volta, não é você estar fazendo uma fiscalização de todos os passos do que está acontecendo, mas é você ter um espaço tão aberto de diálogo, e isso começa bem lá no início da infância, esse espaço tão aberto que permite que pequenas dores surjam, venham, e que se a gente achar que merece uma crítica, alguma coisa, nós vamos fazer. Só que o espaço aberto, ele vai abrindo porta para segundo, terceiro, quinto diálogo. E aí a gente vai minimizando, né, essa solidão que a pessoa está sentindo e que em alguns casos pode levar ao suicídio. Mas vamos lembrar que muitos dos casos de suicídios não estão ligados à família. Muitos dos casos não estão ligados diretamente a um namoro, muitos casos eles estão ligados a um momento muito específico que a pessoa viveu. A um momento que não quer dizer respeito àquele grupo. Houve um tempo em que a presença da família era tão grandiosa, era tão marcante, que uma frase do pai, uma frase do irmão geraria uma grande frustração. Hoje nós temos a estrutura da família, nós temos a internet inteira, nós temos os youtubers, nós não temos mais um jovem que tem uma turma, nós temos os jovens que transitam entre turmas diferentes, ideias diferentes. Então a influência sofrida e que me leva ao bem ou ao mal, ela não vem de uma fonte tão exclusiva quanto a família. O problema é que às vezes se tem uma visão muito conservadora de falar, aconteceu, aquela mãe não viu, aconteceu na escola, mas a escola não reparou, aconteceu com a namorada não sei quem, e esse alguém não estava olhando, né? Como se fosse simples assim. Tudo bem se eu voltar talvez 50 anos atrás, e lá a gente vivia tão junto, almoçava junto, café junto, todos os assuntos junto, passeava junto, blá, blá. Eu percebia quando a pessoa estava um pouco mais incomodada, ou triste, ou chateada, ou irritada. Hoje, isso passa pela gente, e às vezes o jovem vira e fala, hoje eu estou cansado. Pronto. Ué, então está cansado, estudou o dia inteiro, fez isso, fez aquilo. Eu compreendo, e não quer dizer que ele esteja cansado. Talvez ele esteja cansado de coisas que estão acontecendo na vida, e não necessariamente cansado do estudo ou cansado de uma situação específica, né? Então é importante que a família fale, bom, pera um pouquinho, nós não estamos discutindo culpados, nós estamos discutindo solidão. E a coisa mais importante é o que nós fazemos com os outros. Como é que nós cuidamos das pessoas que estão vivas e que também estão tendendo a se sentir solitárias nas suas diferentes funções. Nesse exato momento que nós estamos conversando, quantas pessoas das mais diferentes idades estão se sentindo extremamente sozinho em algum canto desse país? E essa pessoa, ela pode se matar? Essa é uma possibilidade. Mas ela pode também agredir outros. Porque às vezes eu vou implodir e às vezes eu vou explodir. E outros vão ficar quietinhos. A gente vai falar, não, mas esse é só quietinho. Não existe quietinho. Existem pessoas que se fecham porque sofrem. Existem pessoas que estão muito felizes e só não são alguém que se comunica tanto, não estão ligados a esse grupo. Mas aquele que se isola, aquele que tende a ser visto como vítima, não vamos brincar com isso e falar, tá querendo aparecer, tá querendo chamar atenção. Não, vamos nos aproximar. A gente precisa aprender a fazer aquilo que as nossas bisavós faziam, que era ver que a vizinha estava meio chateada, atravessava a rua e ia lá e conversar com ela, ver se ela precisa de alguma coisa, vamos trocar uma ideia. Pode parecer muito boba essa colocação, mas dentro da nossa suposição de que a vida está corrida, ninguém tem tempo, então está tudo explicado, a gente não tem cuidado, especialmente de quem está perto. O que não quer dizer que eu sou culpado. Porque eu também não tenho consciência e muitas vezes eu mesmo, na minha solidão, não quero deixar que os outros cheguem perto. Quantas vezes alguém chegou, viu que você estava chateado e falou, e aí, Degrande, como é que você está? Não sei o que. Você falou, não, estou bem, está tudo em paz aqui, não precisa de nada não. Só por naquela ideia de, eu não quero incomodar. Mas estava na cara que você não estava muito bem. Mas você resolveu. E se não resolvesse? Né? Então, a culpa, ela não está nos que estão em volta. Nós não estamos falando de alguém que se revolta e de vingança do mundo se mata. Eu estou falando de alguém que, por não suportar uma situação, entra num processo tão descontrolado que chega a esse ponto.
É uma coisa que chama atenção também é a bipolaridade. Sim, Existem pessoas que são extremamente bipolares. sim. De repente elas estão muito bem, aí de repente elas caem completamente. E muitas vezes as famílias, os amigos, não percebem isso. Ou percebem e acham que é característico do sujeito, larga pra lá, faz parte da vida dele. Sim. Os bipolares merecem mais atenção ou não? Ó, existe um quadro, uma patologia, uma doença que a gente considera como bipolar, tá? E aí merece todo e tem um tratamento psiquiátrico, acompanhamentos contínuos. E para quem não entende bem a expressão, bipolar é você pular de uma euforia extremamente grande para uma sensação fechada, depressiva, extremamente grande. Então, a pessoa começa o dia de um jeito, daqui a pouco está de outro e volta para aquilo, e aí tem uma série de outras sequelas. Nós não estamos falando dessa bipolaridade patológica, que ela tem características próprias e varia em alguns casos. O que nós estamos falando aqui é da bipolaridade, aquela pessoa que você nunca sabe como é que você vai ver, né? Quer dizer, tem dia que está com o astral lá em cima, tem dia que está com o astral lá embaixo, tem dia que tem uma atitude mais explosiva ou mais implosiva, então você vai tendo toda essa variedade. Essa pessoa merece atenção? Sim. Agora há pouco eu falei, olha, vamos cuidar dos quietinhos, né? E não simplesmente, sabe aquela professora que fala, nossa, esse aluno aqui não dá trabalho nenhum, tá? Ah, não dá trabalho, mas também não conversa com ninguém, também fica só no cantinho dele. Ah, mas ele ainda tira nota, ué, mas isso não quer dizer que emocionalmente ele está bem. Eu preciso dessa rede de comunicação. Todas as pessoas, todas, inclusive as mais velhas, que apresentam muita variedade de humor, elas não estão conseguindo ter serenidade, ter uma atitude mais tranquila. Elas merecem um olhar mais próximo, elas merecem um afeto mais claro, e ser afetivo não significa abraçar, beijar e trazer no colo. Ser afetivo é estar junto, é andar junto, é criar condições de espaço para que essa pessoa troque ideias e inclusive revele que ajudas gostaria de ter naquele momento. Eu saber que tem alguém ao meu lado que não é meu protetor, mas está ao meu lado para determinadas situações, é uma enorme ajuda, é um enorme conforto. E aí eu consigo ir me destrinchando, porque isso é humano. A troca entre as pessoas é absolutamente humana. O que você está falando é fantástico, porque andando hoje pela internet a gente vê muita bobagem, né? As pessoas falam, Quase só. não, precisa fechar tal lugar, precisa passar um cadeado, precisa bater no cara, tá faltando surra, tá faltando não sei o quê. Esse tipo de colocação não é a colocação ideal. É pai relaxado que não vê o que o filho tá fazendo. Gente, o assunto é muito mais grave do que isso. Sem dúvida nenhuma. Não dá pra gente simplesmente achar um remédio fácil. Sim. Da noite pro dia, isso requer muito, muito cuidado. Vamos pegar um exemplo simples, né? Aquela ideia de que filho de alcoólatra é alcoólatra. Eu conheço exatamente o oposto. Existe o filho de alcoólatra que bebe, existe o filho de alcoólatra que por isso mesmo jamais vai chegar perto da bebida. Então, eu não posso considerar que aquela família não sabe cuidar do filho. Muita gente, justamente porque a família não cuidava, aprendeu a se cuidar sozinho, ou procurou apoio em outros lugares e ficou muito bem. Muita gente extremamente cuidado pelos pais não aprendeu a se cuidar. E a partir daí, no primeiro sinal de fragilidade, acaba sofrendo mais. Muitas pessoas, e a gente ouve isso, de gente aí acima de 30 anos, fala, pô, eu não quero ser uma decepção para minha família, né? E a partir daí parte para um ato extremado. Por quê? Porque é tão bonzinho que eu não quero ser uma decepção. E a hora que eu acho que eu vou decepcionar, eu caio fora. Então vamos ser claros, nós não temos que fechar locais, né? Vamos lembrar uma conversa que nós tivemos aqui mesmo há um tempo atrás, quando ocorreu a tragédia de Suzano, que as pessoas chegavam a falar em colocar portas com detector de metal em escolas, não sei o que, não sei o que. Sim, mas semanas antes alguém entrou numa igreja em Campinas e saiu matando gente. Então as igrejas precisam ter segurança, a escola precisa ter segurança, tudo tem que ser segurança, as lojas precisam ter segurança. Não. As pessoas precisam estar mais equilibradas e para a gente conseguir isso a médio e longo prazo, porque a curto eu não vejo soluções, nós precisamos que as pessoas voltem
a ter a facilidade da comunicação em grupo, voltem ao hábito absurdamente humano, quer dizer, nós não temos que inventar algo, a gente só tem que deixar que essa coisa que já está no ser humano aflore, né? Volte a querer compartilhar ideias, compartilhar projetos, ajudar um ou outro. Sabe, às vezes a gente acha que essa atitude bondosa de alguém é algo fantástico que caiu do céu para certas pessoas, e não é. O ser humano, naturalmente, ele tem uma vida coletiva em que ele ajuda os outros, né? Ele não é bonzinho, porque se tiver que brigar, ele briga também. Agora, a atitude de eu me isolar dos outros, porque eu quero me defender, ou me isolar porque eu não quero me comprometer, essa não é natural do ser humano. E é nessa que nós estamos vivendo, infelizmente, muito reforçados pela própria presença da internet, dos celulares, que nos ajudam a ficar mais isolados, nos ajudam a acreditar que a gente está acompanhado de gente quando a gente está segurando um pequeno objeto na mão, né? Agora, não existem esses lugares perigosos. Não existe. Nós precisamos parar para pensar em grandes montanhas que nós temos no planeta, que as pessoas vão lá para tirar foto. Se por acaso alguém caiu de lá, pode até ser, mas eu não sei de relatos em que as pessoas vão para esses lugares porque é o melhor lugar para se matar. Não, né? A pessoa tem a dor e normalmente a dor tem que ser resolvida na hora. Existem sim históricos de pessoas que programam um suicídio durante meses. Eu mesmo sei de uma história de alguém que tinha uma corda comprada há quase 6 meses, até que teve o dia. Mas isso não é o que está fazendo crescer de forma tão vertiginosa as estatísticas de suicídio. A grande maioria do que está acontecendo não é programado. É muito rápido. É aquele momento. E a gente não pode abrir mão também das patias, né? Sim, sim. Das famosas doenças. As Às doenças... vezes o cara é doente, né? Exatamente. E aí já é uma outra linha de conduta, né? Sim. Faltam sim. algumas vitaminas, algumas colite, por exemplo. Sim, e sim. muita gente tem esse problema, né? Sim, não. Isso já é pré-histórico, né? Quer dizer, a gente acompanha históricos de suicídio há décadas e décadas e décadas, em que na hora que você vai verificar o histórico do quadro, você tinha ali uma doença e aquela doença de estrutura emocional levou àquele determinado quadro. Mas isso em termos estatísticos é desse tamanho, é muito pequenininho, né? O que nós estamos encontrando hoje é uma grande variedade de sofrimentos a partir de uma coisa que eu resumiria na palavra solidão. Muito bem. O Davor não vai poder continuar com a gente aqui, porque tem um compromisso daqui a pouquinho, né, Davor? Sim, sim. E a gente então vai agradecer pela sua presença. Obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que era isso que a gente precisava fazer. Esse é o jornalismo que a gente faz e gosta de fazer. Esclarecer, deixar muito claro para todo mundo quais atitudes precisam ser vistas, trabalhadas, e não fazer sensacionalismo barato em cima da tragédia humana. Isso, De Grande, eu de cara já agradeço muito mais essa oportunidade, e eu acho que o que a gente tem que deixar para todo mundo é que as estruturas sociais, e aí eu estou falando de família, empresas, escolas, instituições como igrejas, centros comunitários e tudo mais, eles precisam se preocupar em criar rodas de diálogos, rodas onde as pessoas conversam sobre suas emoções, rodas em que as pessoas aprendem a estar dispostas a ser cuidadores, né? Eu acho muito maluco no mundo de hoje, apesar de ser útil, a profissão de cuidador, aquele que é pago para cuidar de alguém, quando cuidador é uma atitude humana. Tudo bem que eu não tenha tempo e eu pague para alguém me ajudar, não é esse o problema. Mas é natural do ser humano cuidar do outro. E hoje em dia a gente é capaz de cuidar mais de um cachorro doente do que de um ser humano que está ao nosso lado e que está solitário. Não há um problema em se cuidar de animais, em se cuidar de grandes ONGs, mas a questão é que existe uma ONG que deveria estar existindo, que é a ONG de cada família, a ONG de cada escola, onde as pessoas cuidam umas das outras. Então, um projeto onde as pessoas se conscientizem que entre suas características existe uma natural que está meio escondida, mas tem que aflorar novamente de cuidador, é fundamental. E nessa troca dos cuidados, as pessoas começam a cuidar até delas mesmas. E aí eu acredito que a gente consegue fazer retornar
esse quadro que espantosamente vem crescendo nos últimos tempos, tá ok?